Gálatas, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Gálatas 3, versículo 13. A Bíblia diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Vamos orar? Pai, nós te damos graças, Senhor, a sua palavra é a verdade. Nós confiamos, Pai, na tua palavra é poderosa para trazer iluminação para as nossas vidas, Senhor. A nossa expectativa, Pai, é receber do Senhor. A nossa expectativa é aprender um pouco mais do Senhor. A nossa expectativa é mergulhar em Te conhecer, Pai. A nossa expectativa, Senhor, é a revelação da Tua palavra, Senhor. Nós Te damos graças por Tua bondade, pelo Teu amor e pela maneira maravilhosa que o Senhor tem conduzido as nossas vidas. Nós Te amamos e nos rendemos ao Teu santo e precioso nome, Pai. Assim oramos, Pai, por uma noite preciosa, Pai, uma noite cheia da revelação da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela unção para anunciar a Tua palavra e graça sobre os meus irmãos para receber essa palavra, misturar com fé. Em o nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus. Gente, eu amo esse texto porque eu acho que um dos primeiros princípios que o cristão deveria entender assim que ele se converte é a redenção. A palavra redenção traz a ideia de alguém pagar o preço que era meu. Alguém nos comprar. A redenção traz a ideia de resgate, ou seja, nós tínhamos uma dívida, estávamos refém dessa dívida, veio alguém e pagou a dívida no nosso lugar, amém? Nós, querido, tínhamos uma dívida, quando pecamos, nós decaímos da graça, e aí veio Jesus, se tornou homem, pagou o preço, morreu no nosso lugar e nos deu acesso ao Pai. É por isso que Hebreus 4, a partir do versículo 14, diz que Agora nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas, porque ele mesmo foi tentado em todas as coisas, sem pecado. E aí diz: acheguemo-nos, portanto, diante do trono da graça, para quê? Para receber ajuda em ocasião oportuna. Oh, aleluia! Por que nós podemos receber ajuda em ocasião oportuna? Porque o nosso rei pagou o preço do nosso resgate, redimiu a nossa vida da cova, amém? Glória a Deus. E aí ele continua dizendo que Jesus se fez maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E aí ele diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, ou chegasse àquele que não é judeu. Aleluia, aleluia. Ei, deixa eu dizer uma coisa: Jesus, quando morreu naquela cruz, ele te deu acesso à bênção do Senhor. Agora você tem acesso ao Pai. Agora você tem acesso à bênção do Senhor. Diga: eu tenho acesso. Querido, e ter acesso à bênção é algo tão valioso. Sabe, o texto coloca aqui: acesso à bênção e não às bênçãos. Ou como diria alguns irmãos que eu gosto muito, diz a benção. Aleluia. Eu achei que ia ser engraçada essa piada, sério. Eu pensei assim: os irmãos vão rir e tal. Já viu que eu não tenho dom para humorista, né? Deus é bom. Mas agora nós podemos entender que estamos livres da maldição. Nós temos acesso à bênção. E aqui ele traz a bênção de Abraão, mas é a bênção de Deus dada a Abraão. Ou seja, não é errado você dizer a bênção do Senhor. Você tem acesso à bênção do Senhor. E é importante nós entendermos que existe uma diferença entre a bênção e as bênçãos. E é sobre isso que eu quero falar agora, nesse momento. Provérbios 10, no versículo 22, abra sua Bíblia lá. Esse é um texto que provavelmente já está grifado na sua Bíblia. Provérbios 10, versículo 22. A palavra de Deus diz assim: a bênção do Senhor, tá falando no singular aí, a bênção do Senhor enriquece,
e ela não acrescenta nenhum desgosto. Na nova versão transformadora diz: a bênção do Senhor traz riqueza, e ela não permite que a tristeza a acompanhe. Que texto maravilhoso, gente. E deixa eu dizer uma coisa: a bênção do Senhor faz você prosperar sem ansiedade, faz você prosperar sem preocupação, faz você avançar sem perder o sono. Oh, aleluia! A bênção do Senhor traz paz e prosperidade ao mesmo tempo. Tem um texto em Jeremias 33 que diz assim, ó: Jerusalém será para mim uma fonte de louvor, alegria e glória diante de todas as nações da terra que ficarem sabendo dos favores e benefícios que eu lhes faço. E aí diz no versículo seguinte: todos os povos temerão e tremerão diante da paz e da prosperidade que eu lhes concedo. Você não acha isso maravilhoso? Toda a terra vai se espantar diante da paz e da prosperidade que eu lhes concedo. Na vida do crente, querido, não é só paz e também não é só prosperidade. É paz e prosperidade. Você prospera sem estar ansioso, sem estar enfadado. Você prospera sem burnout. Você prospera sem depressão. A vida do crente é paz e prosperidade. Oh, aleluia! E o que faz isso? A bênção do Senhor. Ela enriquece e não acrescenta nenhum desgosto. A bênção no singular, diferente de bênção no plural, as bênçãos no plural vêm da bênção no singular. A gente vai chegar em algum lugar, prometo. Eu escrevi aqui uma definição. A bênção no singular é espiritual, é o favor de Deus, é a graça, é a presença, é o poder de Deus sobre nós. Já as bênçãos, no plural, são as coisas naturais que vêm até nós como produto da bênção no singular. Deu para entender? A bênção no singular, a bênção, é espiritual. E quando você está debaixo da bênção do Senhor, as bênçãos, as coisas, aquilo que você está crendo, tudo que diz respeito à vida e à piedade, isso chega na sua mão. Amém? Um autor que eu gosto muito, chamado Derek Walker, ele escreveu o seguinte: a bênção traz as bênçãos. Cura, quando ele fala as bênçãos, dentro disso está cura, finanças, paz, etc. Para a nossa vida. Ela abre a porta e traz as pessoas certas para o nosso caminho, nos dá ideias criativas e nos fortalece para as colocarmos em prática. Bênçãos, neste sentido da palavra, são naturais e temporais, mas a bênção é espiritual, durando para sempre. Ei, a bênção do Senhor está sobre você, meu irmão. A bênção do Senhor está sobre você, querido. É por isso que você pode viver aquele texto de Salmo 1, como que você se torna como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, dá seu fruto no tempo certo, e tudo que você faz prospera. Por que tudo que você faz prospera? Porque a bênção do Senhor está sobre você. Você crê nisso? Aleluia, aleluia. Querido, deixa eu dizer uma coisa: você é abençoado demais para ficar correndo atrás das coisas. Oh, glória. Parece que até nem faz sentido isso, né? Mas você já é tão abençoado que você não vai ficar correndo atrás das coisas. São as coisas que correm atrás de você. São os benefícios que vêm atrás de você. Não por conta da sua habilidade, não por conta da sua capacidade, não por conta das pessoas que você conhece. Por causa da bênção do Senhor, as coisas chegam até você. Oh, aleluia. Essa é a nossa vida. Aleluia, aleluia. A bênção do Senhor nos enriquece e não acrescenta mal nenhum, não acrescenta nenhum desgosto. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Diga: eu sou abençoado. Você crê nisso? Aleluia, que coisa boa. Agora, uma outra coisa que nós precisamos entender é a diferença entre bênção e milagre. Muitas vezes a igreja cristã tem vivido a sua vida pelos milagres. Querido, Deus não espera que você viva de milagres. Eu sei que tem a música aí que fala, eu vivo é de milagres. Mas não é essa a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que você viva de milagres. A vontade de Deus é que você viva da bênção do Senhor.
Então, pastor, pelo amor de Deus, qual é a diferença de bênção e milagre? Milagre, querido, é algo fora do normal. É uma substituição ou uma suspensão das leis naturais. É algo temporal que supre uma necessidade. Isso é um milagre. Isso é um milagre. É algo que substitui, como eu falei, as leis naturais. Agora, a bênção do Senhor é o poder divino de Deus operando através das leis naturais. Deixa eu dar um exemplo para você entender. O irmão está lá sem carro. O irmão está precisando de um carro e ele está numa crise, porque agora eu preciso de um carro. E ele precisa do carro. E aí, de repente, acontece, Deus, na sua infinita misericórdia, supre a necessidade do irmão, e o irmão vai e ganha uma Evoque. Rapaz, vocês não ficaram animados, não? Eu ficaria, tá? Se você quiser me dar uma, vou receber com mais alegria do que você demonstrou agora, prometo. Aleluia. E aí o irmão recebeu o carro. Só que agora, pensa comigo. Quanto que custa o IPVA de um bicho desse? Se o rapaz que teve esse milagre, se ele não se organizar, se ele não tomar cuidado, daqui a pouco ele vai se ver necessitando de um milagre de novo. Isso é milagre. O milagre supre uma necessidade temporal, uma necessidade imediata. Aí o cara pega a Evoque, dá um jeito e transforma em dinheiro e tal. E se agora, se a partir desse milagre ele não se organizar, daqui a pouco, 6 meses, está precisando de outro milagre. Um cara que não tem dinheiro, vai e aí ele acha um bilhete premiado da loteria, da Mega da Virada e entra aquele montão de dinheiro. Querido, se ele não mudar a mentalidade dele, daqui a pouco ele está em apuros financeiros de novo. Isso é um milagre. Um milagre muda o curso das coisas do dia para a noite, supre uma necessidade. Glória a Deus. Deus opera milagres? Sim, Deus opera milagres. Agora, não é melhor se o rapaz tem qualidade financeira, tem saúde financeira suficiente para falar, bom, eu gosto da Evoque. Acho que depois do culto eu vou passar ali na Abel Ferreira e pegar uma. Não é melhor? Não, eu não sei você, querido, eu não sei você. O rapaz pode decidir quando comprar aquilo. É melhor do que ele, de repente, ganhar aquilo. Concorda, sim ou não? Essa é a diferença da bênção para o milagre. O milagre é uma suspensão das leis naturais, é algo sobrenatural que intervém na vida daquela pessoa. Já a bênção, aquela pessoa é tão abençoada, aquela pessoa está crescendo ao longo do tempo, aquela pessoa tem tudo que diz respeito à vida e à piedade, e ela decide quando compra ou não. A plenitude de Deus para você não é viver de milagre, é viver abençoado, é viver a bênção do Senhor. Você vai crescendo de um degrau de glória a outro degrau de glória, a outro degrau de glória. Oh, aleluia! Por que Deus quer que nós vivamos na bênção e não no milagre? Porque milagre pressupõe crise. Milagre de Deus sempre vem para suprir uma crise. Quem vive de milagre em milagre, vive de crise em crise. Sei que você não está concordando, mas continua sendo verdade. Olha lá, o povo no deserto. Todo dia milagre durante 40 anos. Rapaz, vai me dizer que não é milagre? Cai comida do céu 3 vezes por dia. Não, 3 vezes por dia eles comiam, né? Caía uma vez só. Mas vai me dizer que isso não é milagre? Só que a bênção é temporal, eles não poderiam nem armazenar. Tinham que pegar só aquele tantinho para aquele dia, família come, todo mundo suprido. Ao ponto dos próprios israelitas estarem reclamando do maná. E aí às vezes eu vejo alguns pregadores falando, nossa, que povo ingrato, estavam reclamando. Sim, eles eram ingratos, mas, querido, você não sabe o gosto que tinha o maná. Eu também não. E vai comer uma mesma comida todos os dias, durante 40 anos. Todos os dias, 40 anos, uma única comida. O milagre matou a fome deles? Matou.
Foi suprimento de Deus, foi uma bênção, foi um milagre. O maná foi um milagre, supriu a necessidade momentânea, mas não era a plenitude de Deus. A plenitude de Deus foi demonstrada quando eles entraram na terra de Canaã, que o maná cessou, e agora eles plantavam e colhiam, e a Bíblia diz que eles comeram de toda sorte de alimentos, porque agora a terra emanava leite e mel, eles plantavam, colhiam e comiam o que queriam. Isso é a bênção do Senhor. Então, pastor, mas eu estou crendo para um milagre. Querido, eu quero te dizer, Deus pode, Deus quer fazer milagres ao seu respeito. Mas Deus não quer que você viva nesse lugar. Deus espera que depois do milagre você dê um passo de fé e viva à altura do que Deus tem para você. Deus quer você vivendo na bênção e não no milagre. Oh, aleluia! A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta nenhum desgosto. Aleluia. Ei, nosso Deus não é um Deus de escassez, nosso Deus não é um Deus de falta, nosso Deus não é limitado. Deixa eu dizer uma coisa, a taxa Selic não altera o que o céu diz ao seu respeito. A economia dessa terra não altera o que o céu diz ao seu respeito. Você vive na bênção do Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Diga, Deus é bom. Então, como eu disse, a intenção original de Deus é que você viva o milagre, ou a bênção. Era só para ver se você estava prestando atenção. Eu sei que nunca cola, né, essa desculpinha, né? Mas amém, Deus é bom. Bom, milagres vencem a fome, mas não são o melhor de Deus. Deus tem para você um nível, querido, onde você não precisa ficar implorando por uma intervenção divina. Deus tem para você um nível onde Ele te usa para ser a intervenção divina. Aleluia, aleluia. Pensa comigo, querido, o que é um milagre? Um milagre é alguém ligar para você e falar assim: Ismael, suas contas estão pagas pelo próximo ano. Você se alegra ou não, querido? Eu não sei quanto a você, se não tem os boletos, a gente pode encaminhar para você. Boleto aqui a gente arruma. Alguém chega e fala: suas contas estão pagas por um ano. É bênção? É milagre. A bênção é você ligar para alguém e falar: ei, eu vou pagar suas contas por um ano. Deus falou comigo e eu quero ser a resposta de Deus sobre a sua vida. Eu quero te ajudar, eu quero aliviar as cargas para você. Isso é andar na bênção do Senhor. Aleluia. O Senhor, quando fala para Abraão: Abraão, eu te abençoarei, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sê tu uma bênção. A bênção do Senhor faz você se qualificar para ser uma bênção. A expectativa de Deus não é só que você desfrute da bênção. A expectativa de Deus é que você seja uma bênção para as outras pessoas. Aleluia. Eu louvo a Deus porque isso não está restrito a coisas materiais, finanças. Querido, você primeiro... Às vezes alguém está crendo para cura, e aí ora e pede para Deus uma intervenção, e Deus dá uma intervenção, e como base dessa intervenção você fica muito grato, glória a Deus, Deus me curou. Mas a plenitude de Deus é que você mergulhe em conhecer a palavra de Deus, em conhecer o Senhor, para que agora você imponha as mãos e outros sejam curados. Aleluia, aleluia. A ideia é que você seja uma bênção. Glória a Deus. A bênção, como eu disse, ela é atemporal. O milagre é instantâneo, é imediato, tem prazo de validade. A bênção não. A bênção pode passar de geração a geração. Quer uma prova disso? O próprio Abraão. Deus abençoou Abraão. E a Bíblia diz que Abraão se tornou um homem riquíssimo. Ele era próspero, era abençoado, entrava numa guerra contra uns reis, e ó que os reis eram bons de briga, ganhava de todo mundo, vinha com os despojos, cheio de coisas, abençoado, querido. Só que não parou em Abraão. A Bíblia diz que Isaac
por ter acesso à mesma bênção do seu pai, Isaac chegou em determinada terra, plantou, e a Bíblia diz, e Isaac colheu 100 vezes mais no mesmo ano. Isso não é natural, isso é a bênção do Senhor. Onde ele ia, era abençoado, onde colocava a mão, era abençoado, por quê? A bênção do Senhor estava sobre ele. Ei, eu declaro isso sobre sua vida, querido. Jesus Cristo habita dentro de você. Onde você colocar sua mão vai dar certo. Onde você entrar, você é abençoado. Aleluia! A bênção do Senhor está em você. Aí Isaac, depois de Isaac vem Jacó. Jacó vai lá. Jacó arrumou um sogro ruim, né? Labão enganava bem Jacó. Trabalhou 7 anos para casar com a varoa. Aí mandou a outra. Misericórdia, não era esse o combinado. Tá bom, trabalhou mais 7 anos. Aí deu certo. E aí Jacó falou, rapaz, tô cansado, né? Já trabalhei bastante para você. Vamos fazer um acordo? Fez o acordo. O sogro dele, a Bíblia diz, que mudou as regras do jogo 10 vezes. Mas nas 10 vezes, o Senhor era com Jacó. E Jacó se tornou muito mais rico do que o próprio empregador dele. Por quê? Porque a bênção estava sobre ele, querido. Mudava a regra. Agora toda ovelha listrada não vai mais ser sua, Jacó, vai ser minha. Tá tudo bem. Não nascia mais ovelha listrada. Agora a ovelha é assim. Tudo bem. Deus favorecia Jacó. Querido, o que é isso? É a consciência da bênção do Senhor. Diga, eu sou abençoado. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Isso passa de geração a geração, sabe por quê? Porque a bênção é atemporal. A bênção não respeita as circunstâncias externas. A bênção, deixa eu te dizer, a bênção do Senhor não lê o valor econômico para saber se tem crise ou se não tem crise, se a Selic está alta ou está baixa. A bênção do Senhor, ela é sobrenatural, ela é espiritual, ela é atemporal. Aleluia! A bênção do Senhor não olha para ver se as vendas são sazonais ou não, se é época de vender muito ou vender pouco. A bênção do Senhor está sobre você, querido. Aleluia! Oh, glória! Aleluia, aleluia! A bênção do Senhor está sobre você. Oh, glória! Diga, Deus é bom. A gente ouve muito falar sobre, né, tem um ditado popular sobre dar o peixe ou ensinar a pescar, né? Eu acho que esse ditado exemplifica muito do que é a bênção. Porque às vezes a bênção do Senhor, às vezes não, sempre a bênção do Senhor é a vontade, o poder divino operando pelas leis naturais. Mas a gente não quer o natural, não é verdade? A gente quer o espetacular. A gente quer o espetacular, que o profeta de Deus saia no meio da igreja rodopiando, falando mistério, coloca a mão na nossa cabeça e fala algo, e aí no mesmo dia você fica milionário. A gente quer assim, né? Quer a história da Cinderela. Eu acho que é a Cinderela, né? Que é do sapatinho a Cinderela? Tava lá a bichinha, tadinha, trabalhando, sendo humilhada pelas primas, e na mesma noite o príncipe encantado acha ela, e agora ela que estava lá trabalhando, sendo humilhada, é honrada diante de todos, e ela sai cantando, quem me viu passar na prova e não me ajudou? E aí tá lá a Cinderela, dando beijinho no ombro pro recalque que passa longe. Querido, não é a ideia de Deus. A ideia de Deus é que você cresça em sabedoria, em graça, evolua passo a passo, de degrau de glória a outro degrau de glória. É assim que a bênção do Senhor funciona. E às vezes eu e você, buscando o espetacular, perdemos o sobrenatural. Nem todo sobrenatural é espetacular. Nem todo sobrenatural é espetacular. Nem todo sobrenatural é espetacular. Às vezes o sobrenatural é simples. Aleluia. Eu ouvi um homem de Deus e eu tenho algumas reticências com essa frase que eu vou dizer, mas eu entendi o que ele quis dizer. Ele disse assim: toda cura é divina. O que ele quis dizer? Querido,
É sobrenatural Deus usar um médico abençoado para te medicar. É sobrenatural. Só que, às vezes, por esse apetite de não, eu quero de repente de Deus, eu quero o manto, terra. Querido, você não deve, você não pode, você não tem o direito de escolher como Deus vai te alcançar. Ele é Deus. Aleluia. E aí, às vezes, falando sobre ministério, né? Às vezes os irmãos acham que é o seguinte: eu tenho um chamado de Deus, e aí Deus vai me tirar de trás das malhadas, eu vou estar lá como Davi, cuidando das ovelhinhas do meu pai, e vai vir o profeta de Deus, e vai falar: ninguém senta até esse menino chegar, e aí quando chegar vai vir a unção, e oh, aleluia! A gente quer isso. Por quê? Porque não quer respeitar processo. Sabe por quê? Porque o processo é a bênção. Aí fala: mas com Davi não foi assim? Foi. E depois disso ele passou 16 anos sendo perseguido e quase morto. Quer ser ungido assim, do dia para a noite? Foi do dia para a noite, mas depois de 16 anos apenas ele sentou no trono. Oh, aleluia! A bênção de Deus flui de forma processual. Obrigado, Fê. Achei que não ia sair um amém. Aleluia. Nós estamos crescendo, querido, nós estamos avançando, e o nosso coração tem que simplesmente estar gratos por estar avançando em Deus. Deus não tem responsabilidade sobre as expectativas desequilibradas que você colocou nele. Meu Deus do céu. Deus não tem responsabilidade com aquilo que ele não falou. Ah, pastor, mas eu achei que ia ser assim, achei que ia ser assado, eu estava esperando. Querido, você tem direito de crer no que Deus falou, no que Deus não falou, é por sua responsabilidade. E às vezes nós estamos confundindo fé com tolice, ou fé com presunção, achando que Deus tem responsabilidade com a nossa tolice e com a nossa presunção. Deixa eu te dizer uma coisa, vai se frustrar. Aleluia. Nosso Deus, Ele tem a maneira certa para nos abençoar do jeito certo. E aí tem entrado na igreja esse senso demoníaco dessa frase que Deus escreve certo por linhas tortas. Errado, você que está lendo errado. Deus te abençoa da maneira certa, do jeito certo. E Ele, inclusive, alinha as linhas antes de te abençoar. Aleluia, aleluia. Oh, glória. Eu louvo a Deus porque muitas coisas que eu orava, que eu cria, que eu pedia a Deus, que eu desejava que acontecessem, aconteceram muitos anos depois do que eu criei. Porque quando aconteceu eu estava pronto. E se Deus tivesse me dado quando eu queria, quando eu descobri que era o chamado de Deus para a minha vida, querido, provavelmente eu teria sido mais um que deu escândalo e envergonhou o nome de Cristo. Ele sabe a hora certa, Ele sabe a hora certa, nosso Senhor sabe a hora certa, nosso Senhor sabe o caminho certo. Aleluia, aleluia. Eu estou pensando em Davi, né? Cara, foi o maior profeta da terra que foi na casa dele. Achar ele, ungiu ele, impôs as mãos, derramou óleo sobre a cabeça dele. Ainda assim, ele passou 16 anos até viver a plenitude da promessa. Oh, glória. Nosso Deus sabe a hora certa para nos dar a coisa certa. Ele nunca chega atrasado. Tem uma música antiga que diz assim: Jesus, plano melhor, sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Querido, a hora dele é perfeita, o time de Deus é perfeito. Por quê? Porque Ele te dá aquilo que você tem capacidade de receber. Sabe, Deus, Ele não tem problema nenhum em te dar aquilo que você tem sonhado, aquilo que você crê. Mas uma coisa Deus não vai te dar. Deus não vai te dar algo que vai te matar. Porque Ele te ama demais para isso.
E ele diz, olha, eu prefiro ver você sem entrar no ministério, mas comigo, do que você entrando no ministério e me perder. Oh, aleluia, aleluia. Ah, eu estou esperando há tanto tempo, eu estou lutando há tanto tempo, eu estou trabalhando, estou me dedicando há tanto tempo. Quando vai ser? Querido, não compete a você saber. O seu trabalho é permanecer fiel. O seu trabalho é permanecer onde Deus te colocou para o louvor da glória dEle. Aleluia. E aí quando você entra nesse lugar onde Deus se torna o seu próprio galardão, Deus se torna a sua própria recompensa, aí você não vai ligar tanto se as pessoas estão te aplaudindo ou se ninguém sabe o seu nome, porque Deus é a recompensa. Aleluia. Isso é viver para a audiência de um só. Viver para a audiência daquele que importa. Viver para a audiência daquele que a tudo vê. Não estava no script falar nada sobre essa questão de ministério. Mas Deus sabe o que faz, né? E eu anotei aqui, eu gostaria, tem muito assunto para a gente falar sobre a bênção do Senhor. Muito, mas muito assunto. E eu gostaria de, no mês que vem, nas terças do Sobrenatural, do mês de março, falar sobre a bênção do Senhor em todos os cultos. Você fica feliz com isso? Glória a Deus. Mas eu anotei aqui duas formas básicas, e tem muitas, mas dois alertas que o Senhor nos dá sobre como viver na bênção do Senhor. Deuteronômio 28, no capítulo 3, você pode abrir sua Bíblia lá? Deuteronômio capítulo 28, versículo 3. E aqui o Senhor está proferindo a bênção para Israel, né? Mas tem um princípio aqui que nós podemos aprender. De fato, a palavra de Deus diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, se está na Bíblia, querido, tem princípios para aprendermos, amém? Deuteronômio 28, versículo 3 diz assim: benditos serão vocês na cidade e benditos serão vocês no campo. Bendito será o fruto do seu ventre, bendito o fruto da sua terra e dos seus animais. Benditas serão as crias das suas vacas e ovelhas. Bendito será o seu cesto de cereais e bendita será a sua amassadeira de pão. Benditos serão vocês ao entrar, benditos serão ao sair. O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra vocês sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra vocês por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por 7 caminhos. O Senhor determinará que a bênção, e olha que está no singular, o Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros e em tudo que colocarem a mão. Ele os abençoará na terra que o Senhor seu Deus lhes dá. Uma das primeiras maneiras de você viver sob a bênção do Senhor é estar consciente da bênção do Senhor. Querido, você precisa viver consciente da bênção do Senhor. Você precisa... Quando você for falar com o cliente, você fala: eu sou abençoado, eu sou bendito ao entrar, eu sou bendito ao sair, a bênção do Senhor está sobre mim. Se você vai procurar emprego e você vai fazer uma entrevista, você não chega com cara de quem está pedindo desculpa, você chega como dono daquela vaga. Por quê? Porque a bênção do Senhor está sobre você. Você vai falar com o cliente, você fala como se já tivesse tudo resolvido. Por quê? Porque você está consciente da bênção do Senhor. A consciência da bênção do Senhor muda tudo. Não viva como um derrotado, sendo que o Senhor te chama mais do que vencedor. Oh, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa, você não tem direito de se comportar como um derrotado. Você é abençoado demais para isso. Você é abençoado demais para ter sentimento de vítima. Você é abençoado demais para ficar fazendo cara de coitadinho. Oh, glória! Você é abençoado. Tudo que diz respeito à vida e à piedade, Ele já te deu. Isso está no passado. Ele já te deu, já é seu. Agora, querido, você precisa ficar consciente disso e andar à altura dessa verdade.
Efésios 1, no versículo 3, diz que o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Toda sorte, querido. Aleluia, você já é abençoado. Você precisa andar com essa consciência de que você já é abençoado. Ele diz aqui, bendito ou abençoado você será no seu cesto e na sua amassadeira. O que é cesto e o que é amassadeira? O cesto, o povo de Israel ali que tinha a cultura de agricultura, eles andavam com um cesto nas costas, então conforme eles colhiam, jogava no cesto. Ele falava, você é abençoado quando você guardar aquilo que você colher. E a amassadeira é onde ele fazia, era como se fosse... É uma amassadeira, né? Algo que eles usavam para amassar o trigo para fazer o pão. Ele fala, olha, no seu trabalho e nos seus investimentos você é abençoado. É basicamente isso que ele está dizendo. Enquanto você está trabalhando, você é abençoado. Quando você guardar no cesto, você também é abençoado. Querido, você é abençoado em tudo. Ande consciente disso. Aleluia, aleluia. Deixa eu dizer, o crente acorda, não... o crente não vai dormir pensando, como diriam vossos poetas, como será o amanhã. Não, o crente vai dormir e quando ele acorda, ele fala, acordei, alguma coisa vai acontecer hoje, o poder de Deus vai se manifestar na minha vida hoje. Por quê? Porque eu sou abençoado. Aleluia. Eu gosto que ele fala, bendito você será no cesto e na amassadeira. Nenhum momento ele fala, bendito você será enquanto tiver deitado, descansando numa rede. A bênção do Senhor não é desculpa para preguiçoso. A consciência da bênção do Senhor te faz trabalhar mais. Agora, sem enfado, sem cansaço, sem estresse. Confiando no Senhor. Sem preocupação, sem insegurança, sem medo. Confiando no Senhor. Oh, aleluia. Na última empresa que eu passei, eu lembro que no mês de março de 2000 sei lá, foi 19 ou 20, não lembro. Foi o pior mês de vendas da história da empresa. E eu falei, rapaz, isso aqui não está certo não. Eu era diretor de vendas da empresa. E eu fui orar. E o Senhor me trouxe um versículo, que está aqui em Deuteronômio 28, ele diz, o Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra e abençoar toda a obra das suas mãos. E eu fui falar com o Senhor. Eu falei, Pai, eu creio que o Senhor que trouxe esse versículo para mim. E as minhas mãos têm obras, eu estou trabalhando bastante. Agora, eu clamo a bênção do Senhor manifesta na minha empresa. Essa empresa é obra das minhas mãos e vai ter que dar certo. Março nós tivemos o pior mês de vendas da empresa. Abril nós batemos o recorde histórico de vendas da empresa. O que mudou de um mês para o outro? Minha consciência. Aleluia, aleluia. Para o mundo pode parecer soberbo, orgulho. Para mim é fé. Eu não chegava para trabalhar, rapaz, a gente precisa ver se vai dar certo, né? Porque, olha, esse mês... Não, querido. Eu chegava para trabalhar consciente, eu sou abençoado, vai dar certo. Vai ter que dar certo. A palavra do Senhor é verdade, Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. Aleluia, glória a Deus. Bom, uma outra maneira de você viver sob a bênção do Senhor, eu nem ia falar isso, né? Mas ontem, como a Fernanda falou aqui, nós tivemos nossa reunião de staff. Eu estava conversando com o Rafa e ele falou de um texto que Deus trouxe no coração dele. E ele não sabia que eu ia pregar sobre a bênção do Senhor, né? Então, ele foi guiado sem saber. Quer dizer, ele sabia que estava sendo guiado, né? Enfim, Salmo 133, no Salmo 33, perdão. Abre sua Bíblia lá. Esse é um texto tão precioso. Salmo 133 diz assim, a partir do versículo 1. Ó quão bom e quão agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça,
o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce pela gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Querido, existe algo no corpo de Cristo chamado unidade. No lugar da unidade, o Senhor ordena a sua bênção. A consciência de que somos corpo nos faz viver na bênção do Senhor. Sabe, algumas pessoas fazem confusão com esse texto de Paulo quando ele diz que nós somos o corpo de Cristo. Paulo nunca disse que nós individualmente somos corpo de Cristo. A Bíblia não diz isso, que você individualmente é corpo de Cristo, não. A Bíblia diz que você é membro. Agora, quando ele fala de corpo, diz sobre unidade. Só dá para ser corpo estando junto, querido. Quer viver sobre a bênção do Senhor? Anda em unidade, anda em amor. Aleluia, aleluia, aleluia. Ali o Senhor ordena a sua bênção. Oh, aleluia. Oh, quão bom e quão precioso é que os irmãos vivam unidos. Deixa eu dizer uma coisa. Ninguém aqui está contando historinha de folclore. Sabe, você não precisa concordar com todo mundo, toda vez. Unidade não é isso. Unidade é, apesar das discordâncias, decidir estar junto. Oh, aleluia. Unidade é, às vezes, você deixar suas opiniões tão bem embasadas, tão bem fundamentadas, um pouquinho de lado, para estar junto. Quem é casado aqui sabe, várias vezes é muito melhor você estar junto do que estar certo. Porque você sabe, às vezes, você pode estar com a razão na discussão, mas você não quer dormir brigado. Então você deixa a razão para lá e prefere a comunhão, aleluia. No corpo de Cristo não é diferente, querido. É a decisão de estar junto. Ali, nesse lugar, o Senhor ordena a bênção. Quer viver sob a bênção do Senhor? Larga aquilo que te impede de andar em comunhão genuína com teu irmão. Joga fora. Sabe, vocês não precisam concordar sobre tudo, mas isso não quer dizer que vocês não possam andar juntos. Tem um poeta que ele disse um negócio que eu achei incrível. Ele falou, bom, se todos cantarem a mesma nota, não se obtém harmonia. Eu sei que para quem é músico isso vai ficar mais fácil de entender, né? Mas o que ele quer dizer é o seguinte: unidade é diferente de uniformidade. Ninguém aqui é robô. Oh, aleluia. Unidade é divino, uniformidade é satânico. Porque uniformidade rouba você de quem você é. Uniformidade era o que tinha os exércitos alemães na época do nazismo. Você não tem direito a pensar, a sentir, a falar. Você parece com o que a gente determina que você parece. Você fala com o que a gente determina que você fala. E, mas eu penso diferente. Você não tem lugar para pensar aqui. Isso é demoníaco. Unidade não é isso. Unidade é, eu penso mais assim, eu penso mais assado. Mas, rapaz, é tão bom a gente estar junto. Então vamos deixar um pouquinho de lado o que a gente pensa, porque estar com você é uma bênção. Isso é unidade. Ali o Senhor ordena a bênção. Oh, aleluia. A Bíblia falando sobre o povo gentil, o povo judeu lá em Gálatas, fala que Jesus, com seu sacrifício na cruz, ele derrubou o muro de inimizade que havia entre nós, entre o gentil e o judeu. Querido, quanto mais nós, crentes da nova aliança, não pode mais ter muro de inimizade entre a gente. Jesus derrubou o muro de inimizade que existia contra nós. Aleluia, aleluia. Viver com a consciência de que somos corpo de Cristo nos dá direito a viver sob a bênção do Senhor. Somos um corpo,
somos um corpo. E agora nessa história de corpo, se um está bem, todos estão bem. Se um padece, todos padecem. Por quê? Porque somos corpo, porque eu me importo com você, porque você se importa comigo. E um ao outro ajudou e disse: esforça-te. Isso é ser corpo. É chorar com os que choram, é se alegrar com os que se alegram. Aleluia, aleluia. Ali o Senhor ordena a bênção. A Bíblia diz em 1 João que nós seríamos conhecidos como os discípulos de Jesus, não por falar nossa linguagem pentecostal, não por orar em línguas, por rodopiar e profetizar. Nós não seríamos conhecidos como corpo de Cristo por andar com um bom terno e com uma boa Bíblia embaixo do braço. Não, a Bíblia diz que nós seríamos conhecidos como discípulos de Cristo se amássemos uns aos outros. Essa é a marca da igreja. Não dá para ser igreja com rusga, com muro de inimizade. Só dá para ser igreja andando em amor. Ali o Senhor ordena a bênção. Oh, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa, querido. Há uma graça especial, e eu percebo isso no meu espírito essa noite, para conserto. Conserto que tem que ser consertado, meu irmão. A gente tem uma vida só para viver, que vai ecoar para a eternidade. Então faça o seu melhor. Não dá para viver com inimizade, com briga, com mimimi. Resolva o que tem que ser resolvido. Derruba a barreira de inimizade. Anda em amor. Destrói o orgulho. Pede perdão. Ah, mas eu não concordo. Quem errou foi outra pessoa. E daí? É melhor estar unido do que estar certo. Oh, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Ei, Ele pagou o preço para que nós fôssemos um. Aleluia. Jesus pagou o preço para que agora nós pudéssemos dizer: somos um. Temos discordâncias, pensamos diferente sobre um monte de coisa, mas é tão bom ser um com você. Isso é ser corpo de Cristo. Você desperta o melhor em mim, eu desperto o melhor em você. Aleluia, aleluia. Oh, glória. Uma igreja que é relevante sobre a terra é uma igreja que anda em amor. Aleluia, aleluia. Querido, eu quero convidar você para, nesse momento, se consagrar. Os diáconos podem vir aqui, mas eu quero que você converse com o Senhor. Pai, o que eu preciso consertar? Qual muro de inimizade eu preciso derrubar? Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor.